Olá, a aula dessa semana é aula de História, né? Sou a professora Simone Terra e vamos falar do período regencial e as principais revoltas desse período, né? O período regencial, ele vai de 1831 até 1840, né? Foi um período extremamente, né, relativamente curto, com intensas revoltas armadas, né, em um contexto de renúncia, né, do Dom Pedro I, né? Que devido à morte do pai, né, Dom João VI, em Portugal, necessita retornar para tomar posse, né, do poder lá. E para deixar o filho dele aqui, o Dom Pedro II, né, como príncipe regente, ele encontra uma brecha na lei, né, na Constituição de 1824, né, onde ele deixa na condição de príncipe regente, ou seja, por ser menor de idade, haveriam pessoas, né, tutores, né, regentes maiores, né, que iria governar no lugar do seu filho até que ele inteirasse a maioridade, né? E essa decisão não agradou muito a elite, né, no Brasil, né? E os regentes, né, escolhidos para governar Dom Pedro também não foram regentes, né, que satisfizeram a elite brasileira, né? Então acabou tornando-se um período de muita revolta, né? E as principais revoltas desse período foram a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Males, a Sabinada e a Balaiada. A cabanagem, né, ela ocorreu em 1835 até 1840, foi uma revolução, né, bem violenta, né, que ocorreu na província de Grão-Paraná, que queria a independência da região a qualquer custo, né? A Guerra dos Farrapos, né, foi de 1835 até 1845, né? Foi a mais longa do período regencial, ela, durou cerca de 10 anos, né? Ocorreu no sul do Brasil, né? E se agravou mais no período da regência do Feijó, né? Eles se revoltavam contra os altos preços do imposto cobrado pelo governo brasileiro, né, em cima dos seus produtos, né? Sendo que os produtos, né, uruguai entravam no Brasil com as taxações bem menores do que dos produtos deles, né? Eles tinham ideais separatistas, né? A revolta dos malês ocorreu em 1835, né, em São Salvador, na Bahia, né? Foi uma rebelião organizada por escravo, né, que tinha de origem islâmica, né? Eles tinham como objetivo nessa revolução maior liberdade religiosa, né? Essa rebelião foi considerada maior porque ela conseguiu juntar 600 escravos marchando, né, pelas ruas de Salvador, na Bahia, né, que acabou sendo reprimida, né, pelo exército imperial. A Sabinada, né, ocorreu em 1837 até 1838, foi na Bahia, em São Salvador também. Não tinha ideais separatistas, porque eles queriam que o apoio, né, da elite escravocrata, né, na sua revolução, o que não ocorreu. E, mediante a isso, os escravos também não se juntaram à rebelião com medo de que os ideais deles de liberdade acabassem não sendo cumpridos, né, e eles fossem mais reprimidos ainda, né. E foi uma rebelião que contou com pequenos, né, médios, né, comerciantes, artesãos, né, e não foi muito à frente, foi logo reprimido pelo exército imperial, né. A balaiada, né, ela ocorreu, né, na província do Maranhão, queriam melhores condições de vida, né, pois estavam insatisfeitos com a grande pobreza existente no local, né, e estava insatisfeito também com os demandos, né, que a política estava ocorrendo, né. A crise ainda se agravou ainda mais com a concorrência norte-americana, né, na produção do algodão, e isso acabou gerando mais estabilidade, né, entre a elite e a população carente, que estava sofrendo muito, né, na pobreza, né. E esse conflito entre elite e população acabou provocando diversos focos de conflitos, né, que resumiu na balaiada. E com o objetivo de acabar com as desordens e agitações, né, em todo o país, né, que estava ocorrendo, né, o Partido Liberal acaba propondo, né, à Câmara, né, a maioridade de Dom Pedro II com 14 anos de idade, né?
que não ocorreu, a Câmara negou, não quis aprovar. Então, os políticos, né, eles dão um golpe, né, eles declaram Dom Pedro II, né, com 14 anos, maioridade, né, e põe fim ao período regencial. E a partir daí, então, Dom Pedro, né, ele assume como imperador do Brasil.